O silêncio quebra quando o estrondo ecoa. O cavalo cai de lado, a pata torta arrastando poeira enquanto a multidão prende o fôlego. Um murmúrio corre entre as pessoas, como se aquele som tivesse rachado algo dentro da própria aldeia. O leiloeiro tenta disfarçar, mas todos já viram o desespero nos olhos do animal, um pedido mudo que corta fundo. Lina, escondida entre adultos, sente o coração acelerar. O tipo de batida que avisa que algo terrível está prestes a acontecer. O cavalo tenta levantar, falha, e o público ri, como se fraqueza fosse motivo de espetáculo. Mas há algo estranho naquele instante. Algo que só Lina percebe. O cavalo olha para ela como quem pergunta, por quê? E, por um segundo, parece que o mundo inteiro segura o ar. Como se um segredo enorme estivesse prestes a sair das sombras. Afinal, o que acontece quando um animal entende que está sendo descartado? E por que naquele silêncio? Lina sente que escutou um pedido que ninguém mais ouviu. As risadas começam baixas, quase tímidas, mas logo crescem como um coro amargo. Chamam Trovão de inútil, de peso morto, de desperdício. Raul esfrega as mãos e tenta forçar um lance. Qualquer lance, mas ninguém ergue um dedo. Lina sente a garganta apertar, porque cada palavra parece atingir o cavalo como pedradas invisíveis. Trovão, imóvel, fecha os olhos como quem aceita uma sentença que não merece. Dona Mirta observa tudo com aquele olhar que tenta ser frio, mas não é. E Lina se pergunta: como alguém consegue rir da dor de um ser que nem pode se defender? O ar fica pesado, quase cruel, como se a aldeia inteira tivesse esquecido que fraqueza não é motivo de descarte. E no meio daquele barulho todo, só uma pergunta ecoa na cabeça da menina. Por que ninguém enxerga o que ela vê? Quando o silêncio finalmente cai, ele não traz paz, traz ameaça. Hal fecha o livro do leilão com um estalo seco, o tipo de som que faz Lina estremecer. Ele anuncia que, sem compradores, o cavalo será resolvido de outra forma. As pessoas baixam o olhar, como se já soubessem o que isso significa, mas preferissem fingir que não. Trovão mexe a orelha como se tivesse entendido a sentença. Lina sente o estômago revirar. O mundo parece pequeno demais, estreito demais, incapaz de acolher um ser ferido. A aldeia inteira se afasta um passo, como quem se livra de um peso. Mas Lina se aproxima um passo, mesmo com o coração gritando que aquilo é loucura. E a pergunta surge, afiada como faca. Quem decide o valor de uma vida? Lina respira fundo, não porque tem coragem, mas porque tem medo. E mesmo assim, avança. A multidão se abre um pouco, surpresa, como se uma criança não tivesse direito de interromper nada. Ela diz que quer o cavalo. As risadas voltam, mais fortes, mais cruéis, como ferro quente tocando a pele. Raul a encara como quem olha um mosquito. Pergunta com o que ela pretende pagar. Lina engole seco, a voz trêmula, mas firme. Oferece aquilo que tem valor apenas para ela. Algo que ninguém sabe que ela guardava. O silêncio cai como pedra. Até o vento parece parar. E Trovão, pela primeira vez, levanta a cabeça. A aldeia inteira prende o fôlego quando Raul aceita a oferta improvável de Lina, mais por deboche do que por acordo. As pessoas cochicham, algumas com pena, outras rindo, outras chocadas. Dona Mirta dá um passo à frente, olhando Lina como se visse algo que nunca tinha notado antes. Trovão se aproxima da menina com dificuldade, a pata fraca tremendo, mas seus olhos brilham com algo novo. Esperança. Lina toca o focinho dele e sente o calor, a fragilidade, o medo, e sabe que agora os dois estão ligados para sempre. A aldeia observa, silenciosa, como se testemunhasse algo que não deveria acontecer. E no ar, uma pergunta se forma lentamente,
E se um gesto pequeno for capaz de mudar o destino de todos? Lina caminha ao lado de Trovão pela estrada de terra, cada passo uma batalha contra o olhar pesado da aldeia. As pessoas sussurram que ela trouxe um problema para si mesma, que o cavalo não vai sobreviver, que é só mais um fardo para alguém que já vive com tão pouco. Mas Lina segura firme a corda improvisada, sentindo o tremor do animal, sentindo também que por trás do medo existe uma vontade de continuar. A cada metro, Trovão tropeça, respira fundo, tenta de novo. É como assistir dois sobreviventes tentando aprender a existir juntos. Dona Mirta observa da varanda, braços cruzados, expressão dura, mas o olhar não perde um único detalhe. E no silêncio entre passos doloridos, Lina percebe algo estranho. Não é ela quem guia Trovão, é ele quem caminha, porque confia nela. E isso, para uma menina que nunca recebeu confiança de ninguém, pesa como ouro. O primeiro desafio chega rápido. Trovão não consegue subir a pequena ladeira que leva ao celeiro, onde Lina pretende abrigá-lo. O cavalo tenta, escorrega, respira de dor. E Lina sente o coração partir a cada falha. Ela se ajoelha ao lado dele, sussurra palavras que nem sabe de onde vêm, talvez para consolá-lo, talvez para acalmar a si mesma. A aldeia observa de longe, alguns rindo, outros apenas esperando o inevitável. Dona Mirta finalmente se aproxima, o cajado batendo firme na terra, e diz que aquilo é loucura, mas seus olhos denunciam preocupação verdadeira. Trovão tenta mais uma vez, e Lina coloca as mãos sob o focinho dele, como quem oferece o pouco que tem. Presença. É nesse instante que o impossível acontece. O cavalo reúne forças e dá o primeiro passo ladeira acima. Dentro do celeiro velho, o cheiro de madeira úmida e palha velha envolve os dois. Lina limpa um canto, empurra caixas, abre espaço para que Trovão possa se deitar sem dor. O cavalo observa tudo com aquele olhar profundo que mistura medo e gratidão silenciosa. Lina percebe que ele treme, não só de dor, mas de exaustão e desamparo. Ela coloca água num balde enferrujado, pega restos de feno e se senta ao lado dele, como quem diz sem palavras que não vai a lugar nenhum. Pela janela rachada, a aldeia parece distante, quase outro mundo. E pela primeira vez, Lina sente que ali, naquele celeiro sem luxo algum, nasceu um refúgio que ninguém pode tirar deles. Quando a noite cai, Lina tenta dormir num canto do celeiro, mas cada gemido de Trovão faz seu corpo sobressaltar. Ela percebe que o cavalo não consegue se deitar sem sentir uma dor que o faz estremecer. A lua entra pela janela como um fio prateado, iluminando os contornos frágeis do animal. Lina se levanta, aproxima-se devagar e encosta a testa na testa dele, como se pudesse dividir o peso. No silêncio profundo, ela promete que, enquanto respirar, não vai deixá-lo sofrer sozinho. Trovão fecha os olhos, não em desistência, mas em alívio. E por um breve momento, o mundo parece menos cruel. Ao amanhecer, Lina acorda com passos apressados lá fora. Vozes duras, impacientes. A aldeia quer saber por que ela decidiu se meter com um bicho sem futuro. Raul aparece entre os moradores, exigindo saber se ela realmente achou que poderia cuidar de um cavalo daquele jeito. Lina respira fundo, o medo queimando no peito, mas não recua. Trovão encosta a cabeça em seu ombro, como se também respondesse à acusação. O silêncio que se forma é tão forte que ninguém ousa preencher. E então Dona Mirta, que observava de longe, dá 2 passos à frente e diz: se ela prometeu, eu apoio. A aldeia fica paralisada. E pela primeira vez, Lina sente que não está lutando sozinha. Os dias seguintes se tornam um ritual silencioso entre Lina e Trovão. Cada manhã começa com a menina recolhendo água do poço e carregando baldes quase maiores que ela. A pata do cavalo continua inchada, quente e dolorida,
e ele hesita a cada movimento, como se o mundo inteiro pudesse desabar sob seu peso. Lina fala pouco, mas suas mãos dizem tudo. Limpam feridas, afastam moscas, oferecem segurança. A aldeia observa a distância, ainda dividida entre descrença e curiosidade. Raul passa uma vez ou outra, sempre com um olhar de "eu avisei", enquanto Dona Mirta vigia, em silêncio, como quem aguarda a hora certa para intervir. Trovão, pouco a pouco, começa a comer melhor, a erguer o pescoço com mais firmeza, e Lina percebe algo inesperado. Às vezes, quando ela se aproxima, ele respira fundo como quem tenta encontrar coragem nela. A recuperação começa de verdade quando Lina decide tentar algo novo. Caminhar ao lado de Trovão, pelo pátio. Ela sabe que a dor ainda é forte, mas também sabe que o movimento, mesmo pequeno, é vida voltando a nascer. O cavalo hesita, os músculos tremem, mas a menina coloca a mão em seu pescoço e sussurra com carinho. Um passo. Depois, outro, e outro, e outro. A aldeia parece prender o ar. Alguns moradores se aproximam fascinados, porque nunca imaginaram ver aquele animal se mover novamente sem cair. Raul observa com irritação crescente, como se a melhora do cavalo fosse uma afronta pessoal. Trovão cansa rápido, mas antes de parar, ele toca o focinho na mão de Lina, não pedindo ajuda, mas agradecendo. Na tarde seguinte, uma tempestade se aproxima, o vento trazendo nuvens pesadas que mudam o humor da aldeia. Lina corre para o celeiro para garantir que Trovão não se assuste. Quando chega, encontra o cavalo inquieto, batendo o casco no chão e relinchando baixo, como se lembranças antigas o perseguissem. A menina se aproxima devagar, estende a mão e fala com ele até que sua respiração diminua. Lá fora, trovões ecoam como gigantes caminhando. O cenário escurece, mas ali dentro nasce um brilho invisível. Confiança. Pela primeira vez, Trovão encosta a cabeça no ombro de Lina, sem medo algum. E é nesse gesto simples que a menina percebe que os dois carregam feridas diferentes, mas o mesmo desejo profundo de finalmente pertencer a algum lugar. A tempestade passa, deixando o chão encharcado e o ar mais frio. Lina decide aproveitar o clima leve para tentar algo diferente. Ensinar Trovão a confiar nos próprios passos. Ela coloca pequenos obstáculos de madeira no chão, nada alto, apenas o suficiente para que ele tente erguer a pata ferida. O cavalo hesita, olha para ela, olha para o obstáculo, respira fundo. Lina sorri, encorajando. Trovão tenta, falha, tenta de novo. A cada esforço, Lina sente a dor dele quase como se fosse sua, mas, em um movimento lento e cuidadoso, ele finalmente consegue levantar a pata e cruzar o obstáculo. Lina solta um riso emocionado, e Trovão, orgulhoso, levanta o pescoço como quem diz: "Eu ainda posso." Ao final da semana, algo inesperado acontece. Lina abre o portão do celeiro para começar o treino, mas antes que ela chame, Trovão dá 2 passos em sua direção, passos que ele escolheu dar sozinho. O gesto é pequeno, mas para ela é como assistir um milagre vivo. A aldeia comenta que o cavalo está mudando, que talvez não seja tão inútil assim. Raul, empurrado pelo orgulho ferido, murmura que tudo isso é sorte. Já Dona Mirta sorri de verdade pela primeira vez, com um brilho nos olhos que Lina nunca tinha visto. A menina abraça o cavalo pelo pescoço, sentindo o calor dele, sentindo que algo dentro dela também começou a sarar. E, pela primeira vez, ela imagina um futuro que não parece impossível. O tempo muda de repente, como se o céu tivesse decidido testar tudo o que Lina e Trovão aprenderam juntos. Uma ventania forte começa a uivar entre as casas, levantando poeira e arrancando telhas soltas. A aldeia corre para prender janelas, recolher animais, fechar portas. Lina segura Trovão pelo cabresto improvisado,
tentando guiá-lo de volta ao celeiro antes que a tempestade caia de vez. Mas o cavalo sente o pânico do vento e começa a se agitar, puxando para trás, tremendo como se memórias antigas o tomassem de surpresa. A primeira trovoada explode no céu como um rugido. Lina o abraça pelo pescoço, dizendo baixinho que ele está seguro, mesmo que seu próprio corpo trema de medo. A aldeia observa. Alguns chocados, outros preocupados. E enquanto as nuvens escuras engolem a paisagem, Lina entende que não é só uma tempestade. É uma prova, ponto. A tempestade chega com violência. A chuva cai como pedras, forte o suficiente para fazer Lina cerrar os olhos. Trovão relincha alto, um som que mistura dor e medo, e tenta fugir para qualquer direção onde o vento não o empurre. Lina não consegue contê-lo. A corda escorrega e o cavalo dispara, mancando, mas desesperado. O coração da menina afunda. Ela corre atrás dele, ignorando lama, galhos, o peso da chuva em seus ombros. Pessoas gritam para ela voltar, mas ela não ouve. Tudo o que importa é encontrar Trovão antes que ele se machuque ainda mais. A cada trovão o mundo parece vibrar, e a floresta próxima se torna um labirinto escuro. Mesmo assim, Lina continua, guiada apenas pela esperança de que o cavalo ainda a escute, mesmo de longe. A floresta está escura, quase irreconhecível sob a chuva. Galhos se movem como sombras vivas. O chão vira lama profunda e traiçoeira. Lina escuta o relincho de trovão ecoar entre as árvores, um som cheio de dor, mas também de pedido. Ela segue, tropeçando, arranhando os braços, empurrando folhas encharcadas. Quando finalmente o encontra, Trovão está preso. A pata ruim, enroscada entre raízes expostas, o corpo tremendo. Ele tenta se soltar, mas só piora a dor. Lina se ajoelha imediatamente, mesmo com água fria correndo pelo rosto, e acaricia o pescoço dele até que a respiração diminua. O cavalo olha para ela como se pedisse perdão. Lina segura firme e sussurra que não importa quantas vezes ele fugir, ela sempre vai voltar. E naquele silêncio, mesmo com a tempestade ao redor, nasce uma verdade: ele se pertence. Libertar Trovão parece impossível. A raiz presa está firme, pesada, quase uma extensão do próprio chão. Raul chega ofegante e irritado, mas quando vê a cena seu rosto muda, não há mais espaço para orgulho, apenas urgência. Dona Mirta, mesmo cansada, segura a lanterna enquanto Lina tenta levantar a pata do cavalo com as próprias mãos. A menina não tem força, mas tem algo maior: determinação teimosa. Raul finalmente se abaixa e ajuda, afastando raízes com brutalidade. Trovão grita de dor, mas Lina segura sua cabeça, pedindo que ele confie. Com um último esforço conjunto, a pata se solta. Trovão quase desaba, mas Lina o ampara, como se seus braços pequenos pudessem sustentar um gigante. A tempestade parece diminuir por um instante, como se reconhecesse o milagre. Com um trovão livre, o retorno à aldeia é lento, pesado e silencioso. Cada passo é uma batalha contra a lama e o cansaço. Mas Lina não solta o cavalo, nem por um segundo. Raul caminha ao lado, carregando a lanterna, e pela primeira vez não critica, não resmunga. Apenas observa o laço entre menina e animal como quem vê algo que não entende. Dona Mirta, exausta, mas firme, os acompanha com passos lentos. Quando chegam perto das casas, moradores saem para ver a cena. Lina andando no meio da tempestade. Trovão apoiado nela, a pata ferida, tremendo, mas forte o bastante para continuar. Ninguém diz nada, porque todos percebem que algo mudou naquela noite. Não só no cavalo, mas na aldeia inteira. E Lina entende que coragem, às vezes, é simplesmente não abandonar quem já foi abandonado demais. Os dias após a tempestade trazem uma calma estranha, como se a aldeia inteira respirasse com mais cuidado.
Trovão melhora, mesmo mancando. Sua presença chama a atenção. Alguns moradores comentam que ele está mais forte. Outros dizem que talvez valha alguma coisa agora. Esses sussurros chegam aos ouvidos errados. Os de Hal. Ele vê nisso uma oportunidade, algo que poderia transformar em lucro. A raiva amarga que guardava desde o leilão se mistura com ganância. Uma manhã, enquanto Lina limpava o celeiro, Hal aparece com documentos dobrados na mão. Ele diz que o cavalo nunca foi dela, que a aldeia precisa de recursos, que um comprador de fora está interessado. Lina sente o chão sumir. Trovão pressente a ameaça e se aproxima dela, respirando fundo como se tentasse protegê-la. E pela primeira vez na vida, Lina descobre o que significa perder algo antes mesmo de dizer adeus. Hal explica que encontrou um comprador interessado em cavalos de tração leve, alguém que não se importaria com a pata torta, se o preço fosse baixo. Lina sente o corpo estremecer de indignação. Ela lembra o que fez no leilão. Lembra que prometeu cuidar de Trovão. Hal dá de ombros. Diz que crianças não têm direitos, que promessas não valem nada sem papel assinado. Dona Mirta, ouvindo aquilo, solta um "não seja covarde", e Hal vira para ela com um olhar duro. A tensão cresce como se o ar ficasse mais espesso. Lina protege Trovão instintivamente, colocando-se entre ele e o homem. Trovão, mesmo machucado, levanta o pescoço e encara Hal. Por um segundo, ninguém fala. A pergunta pesa no silêncio. Até onde Lina está disposta a ir para proteger seu amigo? Os rumores se espalham rápido. Em poucas horas, toda a aldeia sabe que Hal quer vender Trovão e que Lina se recusou a entregar o cavalo. Alguns moradores a apoiam, dizendo que ninguém fez mais pelo animal do que ela. Outros concordam com Hal, alegando que a aldeia precisa de dinheiro. O clima se divide como se uma linha invisível atravessasse o vilarejo. Lina, sentada ao lado de Trovão, sente o medo crescer devagar, como uma sombra que engole a coragem. O cavalo encosta a cabeça nela, algo que faz sua alma doer ainda mais. Dona Mirta se aproxima, senta ao lado da menina e diz: "Há coisas que o dinheiro não compra, mas há gente que finge que compra." Essas palavras acendem algo dentro de Lina. Uma força pequena, mas firme. Talvez ela não consiga vencer Hal, mas pode lutar. Hal decide agir rápido. Ele aparece no celeiro com 2 homens da aldeia, dizendo que tem o direito de levar o cavalo à força, já que nenhum documento prova a posse de Lina. A menina sente o coração subir à garganta. Trovão recua, nervoso, batendo a pata saudável contra o chão. A situação parece prestes a explodir. É então que Dona Mirta se coloca entre eles, erguendo o cajado como se fosse parte do próprio corpo. Com voz firme, ela revela algo que ninguém sabia. Guardou registros antigos da propriedade dos animais, e, segundo eles, Trovão tinha sido doado ao leilão sem valor. O que significa que quem fez o lance, mesmo simbólico, tem direito moral sobre ele. Hal empalidece de raiva. A multidão começa a murmurar. Lina sente uma onda de esperança crescer pequena, mas real. A discussão se intensifica até que os moradores, divididos, começam a exigir uma decisão justa. Hal, encurralado, tenta argumentar, mas suas palavras soam fracas diante da determinação de Lina e da coragem inesperada de Dona Mirta. Trovão, sentindo a tensão, aproxima-se da menina e encosta o focinho em sua mão. Gesto simples que comove a aldeia inteira. Pessoas antes indiferentes começam a mudar de opinião. Hal olha ao redor e percebe que perdeu. Não apenas o cavalo, mas o controle que sempre acreditou ter. Ele desiste, com um resmungo amargo, e vai embora,
deixando a poeira assentar. Lina abraça Trovão com força. Lágrimas quentes misturadas ao cheiro de feno. Pela primeira vez desde o início de tudo, ela sente que o futuro não só é possível, mas pertence aos dois. Os dias seguintes passam com um silêncio diferente. Não o silêncio da ameaça, mas o da expectativa. A aldeia inteira parece observar Trovão como quem espera um sinal. Algo que prove que Lina realmente fez o impossível. E esse sinal vem mais rápido do que todos imaginam. Numa manhã clara, Lina abre o celeiro e encontra Trovão já de pé, apoiado de forma mais firme, o pescoço erguido com uma dignidade nova. Ele dá 2 passos, depois 3, e o som ritmado de seus cascos, mesmo com a pata torta, soa como música para Lina. Ela regala os olhos, tomada por um misto de surpresa e orgulho. Dona Mirta, que se aproximava com um balde de água, para no meio do caminho, boquiaberta. Por um instante, é como se todo o sofrimento acumulado tivesse se transformado em força. E Lina percebe: algo extraordinário está prestes a acontecer. Mais tarde, Lina decide levar Trovão ao pátio para testar seus limites com cautela. O sol está suave e o ar fresco, como se o mundo tivesse decidido ajudá-los. Ao chegar ao espaço aberto, Lina solta o cabresto, oferecendo a ele uma escolha. E, para espanto de todos que observam, Trovão dá alguns passos hesitantes. E então tenta algo que ninguém jamais imaginaria: um pequeno trote. Não é perfeito. Sua pata torta balança, mas ele se esforça com coragem quase teimosa. Lina cobre a boca com as mãos, lágrimas silenciosas deslizando. Os moradores se aproximam devagar, sem acreditar no que vem. Até Raul, de longe, parece ceder a um momento de pura surpresa, e Trovão, pela primeira vez em muito tempo, parece sentir orgulho de si mesmo. A notícia do pequeno trote de Trovão se espalha como fogo pela aldeia. Crianças correm para ver o cavalo que voltou a viver. E adultos discutem se aquilo é milagre ou consequência de cuidado verdadeiro. Lina observa tudo com cautela, porque sabe que cada movimento ainda dói, ainda cansa, ainda exige paciência. Mesmo assim, ela acredita nele, mais do que jamais acreditou em si mesmo. Quando se senta ao lado de Trovão para alimentá-lo, nota que ele a observa com um olhar diferente, não apenas de gratidão, mas de vontade, como se dissesse: ainda não acabei. A menina sorri, acariciando seu pescoço, e sente que talvez o mundo esteja finalmente pronto para enxergar o cavalo como ela sempre viu. Num fim de tarde tranquilo, Lina decide levar Trovão para fora dos limites da aldeia, até a campina, onde o vento corre livre. Ela quer saber até onde ele consegue ir. Mas, mais do que isso, quer que Trovão sinta o mundo sem medo. O cavalo respira fundo, observando o campo aberto, e dá alguns passos firmes. Lina o observa como quem vê um sonho caminhando. Ele tenta trotar novamente, tropeça, quase cai, mas se recupera. Cada tentativa é um pequeno renascimento. O vento bate na crina dele, e Lina imagina como seria vê-lo correr sem dor. Pela primeira vez, ela permite que esse sonho exista sem culpa. E, por um segundo breve, quase imperceptível, Trovão ergue o pescoço como se estivesse lembrando quem foi um dia. Ao final do dia, enquanto o sol se esconde atrás das colinas, Lina decide tentar algo que nunca usou antes. Ela toca levemente o lombo de Trovão, como se perguntasse sem palavras se ele lhe permitiria que ela montasse. O cavalo vira a cabeça, olha diretamente nos olhos dela. E então permanece imóvel, um sim silencioso. Lina sobe devagar, sentindo o coração acelerar de emoção e medo. Trovão dá um passo, depois outro, sustentando-a com cuidado, como se entendesse a importância daquele momento.
A aldeia, que observava curiosa ao longe, fica em silêncio absoluto. Era o último sinal que faltava. Trovão não era mais o cavalo aleijado do leilão. Era um sobrevivente. E Lina, uma menina que jamais desistiu dele, agora dividia com ele algo maior do que vitória. Esperança compartilhada. A notícia de que Lina montou Trovão se espalha pela aldeia como uma brisa quente que desperta curiosidade e esperança. Logo pela manhã, moradores começam a se reunir no pátio, querendo ver com os próprios olhos se o milagre realmente aconteceu. Trovão, ainda mancando, mas firme, caminha ao lado de Lina com um orgulho suave, como se cada passo fosse uma resposta àqueles que duvidaram dele. A menina segura o cabresto com delicadeza, mas é ele quem a conduz, guiado por um laço que nasceu no sofrimento e cresceu na coragem. Raul observa todos se aproximarem e, pela primeira vez, parece envergonhado. Dona Mirta sorri discretamente, como quem sempre soube que grandes forças nascem de pequenos gestos. E Lina, olhando para Trovão, entende que ninguém ali está vendo apenas um cavalo. Estão vendo o renascimento de algo maior. A fé no que parecia impossível. A aldeia decide organizar uma pequena demonstração para ver até onde Trovão consegue ir. Lina treme por dentro, não por medo de fracassar, mas por medo de que ele se esforce demais. Mesmo assim, quando sobe no lombo dele, Trovão permanece imóvel, como se dissesse que está pronto. Com passos lentos, eles cruzam o pátio enquanto todos observam em silêncio reverente. Cada movimento delicado do cavalo faz Lina sentir a respiração presa no peito. E então, inesperadamente, Trovão dá um pequeno trote, firme o suficiente para causar suspiros ao redor. A alegria que explode no rosto de Lina ilumina o lugar inteiro. Pela primeira vez, a aldeia vibra unida. Não por interesse, mas por admiração genuína. Era como se presenciassem o impossível se tornando real diante dos olhos. Mais tarde, quando o pátio finalmente esvazia, Lina leva Trovão até a campina, onde o vento sopra como uma canção antiga. Ali, longe dos olhos curiosos, ela desmonta e se senta na grama, cansada e feliz. Trovão se aproxima, abaixa a cabeça e encosta suavemente o focinho em seu ombro. Não é apenas um gesto de afeto, é reconhecimento. Lina respira fundo, lembrando de cada noite fria, cada medo, cada vez que achou que não conseguiria. Agora, olhando para o horizonte dourado, ela percebe que não salvou apenas um cavalo, salvou a si mesma também. Porque, ao ensinar Trovão a confiar novamente, ela aprendeu que a força não está nas pernas firmes, mas no coração que insiste em continuar. E enquanto o vento mexe na crina dele, Lina sorri, com a certeza de que ambos encontraram um lar, um no outro. Quando Lina e Trovão retornam à aldeia, algo surpreendente acontece. Os moradores se reúnem voluntariamente para construir um abrigo novo para o cavalo. Martelos ecoam, tábuas são erguidas, e pela primeira vez todos trabalham juntos, sem esperar recompensa. Raul, em silêncio, ajuda a carregar madeira, talvez tentando consertar o que quebrou dentro dele. Dona Mirta organiza as tarefas com firmeza, mas com um brilho suave nos olhos. Lina observa tudo com credulidade e emoção. Nunca imaginou que seu gesto simples no leilão pudesse transformar um povo inteiro. Trovão observa também, como se entendesse que é parte da mudança. Um animal antes descartado agora unia pessoas que antes mal se falavam. E Lina percebe que, às vezes, basta alguém acreditar para que o resto do mundo aprenda a ver. No fim do dia, o abrigo está pronto. Simples, mas forte. Exatamente como Lina e Trovão. A menina conduz o cavalo até o interior do novo espaço, e ele entra com passos lentos e seguros,
como se reconhecesse que aquilo foi construído por mãos que antes duvidavam dele. A aldeia se reúne na porta, silenciosa, emocionada. Hal aproxima-se de Lina, hesitante, e murmura um pedido de desculpas que ela nunca esperou ouvir. Ela apenas sorri, porque sabe que o perdão nasce de quem aprendeu a ver a dor do outro. Trovão deita pela primeira vez em muito tempo sem medo. Lina se ajoelha ao lado dele e sente a respiração calma, profunda, livre. E então, olhando para todos do lado de fora, ela entende a verdade final. Não foi um milagre que salvou o Trovão. Foi amor, coragem e a certeza de que vidas quebradas ainda podem mudar o mundo.